Muito boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão nos assistindo. A gente vai esperar aí uns minutinhos para o pessoal ir entrando. Boa noite, Clécio. Boa noite, Camille. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço por você ter aceitado. A gente vai aguardar uns minutinhos aí, gente, para o pessoal ir entrando. E enquanto isso, vai escrevendo aí nos comentários, vão falando qual a expectativa que vocês têm a respeito desse assunto. Hoje nós vamos abordar um assunto muito top, falando a respeito da falta de foco e da ansiedade. Qual é a relação entre eles? O que tem? Qual é a conexão oculta que existe entre a falta de foco com a ansiedade? E aí, nosso convidado aqui, o Clécio, meu amigo, vai falar um pouquinho a respeito desse assunto. Então a gente vai esperar uns minutinhos aí, 2 minutinhos, só para a galera ir entrando e a gente já vai iniciar. Enquanto isso, coloca aí nos comentários qual é a sua expectativa. Se você tiver perguntas, já vai colocando perguntas aí. O Clécio vai ter o prazer de responder juntamente comigo aí as perguntas que vocês fizerem. Já vai colocando aí que a equipe ajuda a gente. Para quem já assistiu o live nossa, sabe que a equipe já vem aí, já escreve lá, manda para nós aqui, para a gente responder vocês. Esperar um minutinho. Vamos esperar. Isso aí, façam suas perguntas. Quem tem problema com, assim, né, como eu tenho, ansiedade, foco, o que a gente faz para resolver? Vamos dividir experiências, vamos dividir conhecimentos e vamos aprofundar nisso, né? Em coisas que vão trazer benefícios para todos nós. Exatamente, isso mesmo. Aproveitando aí o gancho do que o Clécio falou, coloca aí nos comentários se você sofre com ansiedade, se você tem aí a questão com a falta de foco também, coloca aí nos comentários a sua experiência, porque hoje o Clécio vai dividir, compartilhar aqui com nós a experiência dele a respeito disso, né, Clécio? Sim, sim. Porque todos nós passamos por isso, né, Clécio? Todos nós e todos os dias, né? Ora um pouco mais com intensidade, ora com um pouco menos de intensidade. Mas não dá para ficar 100%, digamos assim, sem ter algo que tenha relação com isso, com a ansiedade e com a falta de foco. Exatamente, é isso aí. Mais um minutinho, pra galera entrando. Vamos entrando, vamos apertando o aviãozinho aí. Já vai chamando gente. Já vai chamando o pessoal. Chama gente, eu já falei lá em casa, falei pra minha mãe. Eu falo assim, mãe, clica no aviãozinho, vai chamando mais gente. É isso aí. E vamos divulgando aí, vamos ajudando aí. Com certeza a gente conhece alguém que também pode ser que vai se beneficiar de estar ouvindo esse conteúdo nosso. Então, de uma certa forma, você vai estar sendo um anjo dessa pessoa, contribuindo para trazer essa pessoa aqui para junto da gente. Exatamente, muito bem. Então, compartilhe aí com as pessoas que você ama, os seus amigos, familiares, as pessoas que você acredita que vai ser muito importante, né, esse tema. Fala para elas, para que manda lá o aviãozinho, né? Manda o aviãozinho. Aquela pessoa que você conhece, que sabe que às vezes está sempre correndo, que tem aquela coisa com a ansiedade, e que também tem uma relação com foco, que anda meio desfocado, que às vezes não consegue terminar as coisas que começa, que muda muito, e aí? É isso aí. Chama essa pessoa, manda um aviãozinho, chama essa pessoa para cá, eu tenho certeza que ela vai lhe agradecer depois. Exatamente, é isso mesmo. Também tenho certeza, porque conhecimento nunca é demais. Isso mesmo. E quando a gente divide, a gente compartilha coisas boas com outras pessoas, a gente faz bem para as pessoas, a gente melhora a qualidade dessas qualidade de vida dessas pessoas e a gente reforça a nossa amizade. Então, compartilhe, reforce a sua amizade, pelo menos umas 20 pessoas, está ótimo, já. Manda naquele grupo de família, aquele grupo de churrasco, o pessoal está em casa agora tranquilo, às 8 horas, e aí traz eles para cá, gente. A gente está transmitindo nos 2 Instagrams, as duas da cabine, que qual é mesmo? O domínio das emoções. Domínio das emoções, @domínio das emoções, e o meu que é @Clécio Santos.
Então você também que quer estar seguindo a Karine, sabendo, mas ela é uma especialista em ansiedade e nessa parte, então você pode estar aí seguindo ela, de repente, aí você é meu amigo, você é minha amiga que me segue aí, pode estar seguindo ela também, eu tenho certeza que isso vai te beneficiar bastante. E esse é a recíproca verdadeira também, gente. Sigam o Clécio, vocês vão se surpreender com a história de vida do Clécio. É uma pessoa que eu converso muito, que a gente troca muitas coisas, né? Muitas experiências, muitos livros, né, Clécio? Muitos livros, né? Poxa, a gente tem muito conhecimento, assim, eu aprendi muita coisa aí com o Clécio, por esse motivo que eu trouxe ele aí pra gente fazer essa live juntos, porque eu tenho certeza que vai ser maravilhosa e enriquecedora. E você que ficar com a gente até o final, eu vou deixar para contar no final uma experiência que eu tive esses dias e que eu tive a oportunidade de colocar em prática o que a gente vai estar conversando aqui hoje, né? Lá pro meio da nossa, a gente está prevendo aí mais ou menos 1h30 e no meio desse período, mais ou menos, a gente vai passar algumas dicas e técnicas, né, de ambos a respeito desse assunto, mas quem ficar até o final vai se surpreender com uma história de uso prático de tudo que a gente vai conversar. E com certeza isso vai ajudar vocês a colocar em prática no dia a dia de vocês. Isso aí. Então, bora começar, Clécio? Bora começar. Então, vamos lá, gente. Olá, sejam muito bem-vindos a essa live. Eu sou a Karine Oliveira, especialista em ansiedade, e eu estou aqui hoje junto com o Clécio Santos, que é empresário, multiempreendedor, e nós vamos falar hoje sobre a ansiedade e a falta de foco, a conexão oculta que há entre elas. O que será que existe na ansiedade que faz com que a pessoa tenha falta de foco? Será que é uma falha da personalidade? Ou é uma falha pessoal? Ou será que realmente a ansiedade influencia na falta de foco? Então, eu e o Clécio, nós vamos conversar sobre isso. Eu trouxe o Clécio, meu convidado, meu amigo, uma pessoa que eu confio muito, que eu vejo o tanto de conhecimento que o Clécio tem. Nós conversamos, trocamos experiências e eu tenho certeza que ele tem muito a agregar aqui, não só para mim, eu vou aprender mais com ele nessa live, mas também para vocês. Então, por isso, Clécio, eu quero muito que você fale para nós um pouquinho a respeito de quanto tempo que você trabalha como empresária, quanto tempo que você é empresário, há quanto tempo você empreende, porque eu sei que você é um empreendedor nato. Fala um pouquinho da sua história, Clécio. Eu comecei com 20 anos de idade, assim como todo bom brasileiro que tem vontade de ir à luta por algo melhor e para melhorar as condições da minha família. Né? E aí, com 20 anos de idade, eu comecei a empreender. Isso fazem 25 anos. A minha paixão que eu tenho no mundo empreendedor é empreender e conectar pessoas em cada empreendimento, cada coisa que eu mexo. Então, isso me leva a estudar sobre as pessoas. Então, um amor por aprender a despertar nas pessoas o melhor delas. E é claro, né, no meio desse caminho, muita coisa aconteceu, o negócio que deu certo, o negócio que deu errado, várias quebras de negócio que acontecem com todo mundo. Eu tive que estudar bastante, fiz vários cursos também de programação neurolinguística, tive a satisfação, o prazer de estar fazendo, inclusive, cursos onde a Karine era uma das pessoas, das treinadoras desses cursos, onde eu fiz, e isso tudo, o que foi acontecendo, essas experiências, elas me ajudaram a passar por dificuldades que não são muito diferentes que todo mundo enfrenta. Mesmo aqueles que trabalham, não como empreendedores, mas num negócio próprio, mas como empreendedores dentro de um negócio, né? Quando você trabalha numa empresa, em um local mesmo com carteira assinada, tal, você é um empreendedor lá dentro. Então vocês têm essa dificuldade de faltar informação, dificuldade de lidar com os nossos sentimentos, né? A gente vai falar bastante aqui de emoção e é isso aí. Hoje eu atuo mais na área de tecnologia, né? Com 3 empreendimentos diferentes na área de tecnologia e lido com algumas pessoas e procuro aprender para poder ajudá-las a entender como que
funciona o cérebro, como funciona a cabeça da gente, que é uma coisa muito complexa mesmo. Eu tenho certeza que você várias vezes, com certeza de um jeito ou de outro, buscou alguma forma de melhorar algo em você que você vem aí há muito tempo. E eu sou um buscador, então eu me considero um buscador, uma pessoa que está sempre buscando melhorar. Eu ainda tenho muita coisa para melhorar, muita coisa para aprender. E eu estou aqui para compartilhar com vocês essas experiências. Olha que legal, gente. 25 anos, pouquinho, né? Quase nada de experiência. E eu acho muito legal você falar, Clécio, que nesses 25 anos você já teve os tombos, já teve empreendimentos aí, como você falou, que deram certo e outros que deram errados. É muito legal, Clécio, falar isso para vocês, porque vocês veem que 25 anos é um tempo de estrada, então ele tem propriedade para falar no assunto e ele ter essa humildade de reconhecer do que ele caiu e levantou. E por qual motivo isso é importante? Porque às vezes a pessoa que começa a empreender acha que vai acertar de primeira. Isso é uma utopia. Pode acontecer, né? Mas o mais, fala a verdade, com toda a experiência que você tem, isso também... Inclusive, muitas das vezes, tem a ver muito com a falta de autoconfiança. Porque a gente começa confiando um pouco na gente. E é por isso que é importante a gente se conhecer, a gente aprender sobre a gente. É por isso que eu gosto de buscar, um dos lugares que eu procuro bastante é em livros. E à medida que você vai aprendendo sobre você vai se descobrindo, vai aumentando a autoconfiança. E aí a autoconfiança, ela te dá, o autoconhecimento, a autoconfiança, ela ajuda na questão da ansiedade, ela ajuda na questão do foco, que é hoje os temas que a gente vai estar conversando aqui. E muitas vezes a gente tenta montar um negócio, a gente tem tudo preparado, a gente faz a preparação, a especialização, vai em busca de fazer um treinamento, um curso, um Sebrae, um Senac, sei lá, vários, né, buscam sobre aquela área, estuda tudo, estuda os riscos, mas não é falta de coisas fora, sabe o que eu quero dizer? É falta, às vezes, de coisas dentro, é coisas em nós, sabe? É a pecinha que está na frente fazendo as coisas. E aí é complicado, porque esse foi um dos maiores problemas. Eu tinha um amor assim, muito especial por tudo que eu fazia, sempre tenho, né? Um amor especial pelo que eu faço, pela área de tecnologia, de informática, mas eu entendia muito sobre coisas, sobre as máquinas, sobre os sistemas, mas faltava entender sobre eu mesmo. E que adiantava, né? Então a falta de olhar para dentro me levou a ter problemas fora. Então tudo aquilo que eu entendia, que eu conhecia, muitas vezes desmoronava. E isso pode estar acontecendo hoje, talvez com você ou com alguém que você conhece, que é como fazer um castelo de cartas e aí esse castelo de cartas cai uma carta para cá, cai uma carta para lá e às vezes vai cair tudo. Isso aconteceu comigo. E não era falta de habilidade em lidar com as cartas, não era falta de equilíbrio, falta de colocar uma carta lá posicionada com a outra, era falta de controlar quem estava montando as cartas, né? O protagonista do negócio, o protagonista da sua vida. Então é sobre isso. E é muito bacana também o Clécio falar, por isso que eu gosto de trazer essas pessoas, gente. Porque são pessoas verdadeiras, pessoas que olham no seu olho e falam para você a verdade, a realidade. Porque muitas vezes eu já tive esse sentimento, Clécio, de que as coisas acontecem só comigo. Não acontece com ninguém mais. Né? E quando a gente vai trocar experiências e conversar com outras pessoas, você percebe que não acontece só comigo, não acontece só com você, acontece com todas as pessoas. E aí você passa a enxergar que não se trata de falta de habilidade. A falta de foco acontece, a ansiedade acontece com todos. Todas as pessoas têm altos e baixos. A gente muitas vezes está lá em cima e pode cair. Se você está nessa área de empreendedorismo, se você está nessa área de ser um empresário, você vai ter momentos de baixa, não é verdade? Vai ter. E também é importante dizer que muitas vezes a mesma situação que a gente passou
e a gente às vezes até teve ali um resultado bom, se deu bem diante daquele obstáculo, daquele problema, mas às vezes a gente tem o mesmo problema outras vezes. E é comum, às vezes, a gente acertar uma vez e errar outra, acertar uma vez, errar outra, sabe? Como uma gangorra. Acontece. Afinal de contas, nós somos seres humanos e, como seres humanos, a gente tem a tendência de repetir erros e repetir, né, nas mesmas coisas. Por isso que é importante estar revendo sempre temas que têm a ver com o que é melhor. Ou relembrar sobre aquilo que nos ajudou a passar por dificuldade. Hoje, aqui com vocês, compartilhando essas experiências que eu tive e também aprendendo através das experiências que vão surgir através dessa conversa com a Karine, eu com certeza vou me lembrar até de coisas que vão surgir na minha mente e com certeza, por lembrar, isso já vai me ajudar em coisas que eu estou passando hoje na minha vida, coisas que eu vou viver amanhã. Então, é importante entender que a gente tem a tendência de repetir erros. Por isso que o trabalho do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, ele é constante, ele tem que ser com o resto da vida. É igual, você toma banho todos os dias? Toma, acredito eu, todos os dias. E aí você também precisa fazer isso, e é pro resto da vida. Você vai tomar banho pro resto da vida, você vai comer pro resto da vida. Então você vai procurar se conhecer e se olhar para dentro todos os dias da sua vida. Exatamente. E é muito importante você falar isso porque, olha só que interessante, gente. Mesmo Clécia tendo 25 anos de experiência, trabalhando aí como empresário, lidando com pessoas, ele se contentou em apenas fazer uma faculdade, né, Clécia? Não se contentou em apenas fazer um curso. Você está em constante desenvolvimento, né? Para aprender a lidar, olha o que ele disse, gente, com ele mesmo, para se autoconhecer e aprender a lidar com pessoas. Porque ele lida com pessoas, você tem funcionários, né? Tem seus colaboradores lá na sua empresa, não tem, Clécio? Nós temos trabalho com equipe, trabalho com parceiros de negócio, com parceiros nos trabalhos que eu desenvolvo. E olha só, uma dificuldade que eu vejo hoje, porque a gente trabalha para empreendedores, né? Nós desenvolvemos soluções e serviços para pessoas que têm negócio, na grande maioria. Algumas são pessoa física, né? Mas muitos empreendedores. E eu vejo que hoje em dia existe uma dificuldade no nosso... por exemplo, eu fiz na faculdade, que eu fiz, em alguns treinamentos técnicos, não falava muito sobre pessoas. Então eu vejo que hoje em dia a gente entende tanta coisa sobre coisas, mas falta entender sobre pessoas. E tudo que a gente faz para quem? Para pessoas. E eu sei que tem gente por aí que agora nesse momento pode estar ouvindo a gente, está falando assim, eu não gosto muito de pessoa. Entendeu? Mas, gente, igual eu falo, né? A gente até quando a gente vai igual a gente morre, precisa de pessoa para carregar o caixão. A gente precisa de pessoa. E a gente, por mais que seja difícil, porque é difícil lidar com pessoas, e a primeira pessoa que é difícil a gente lidar é com a gente mesmo. Então, né, essa pessoinha que a gente encontra todo dia quando você olha no espelho, é difícil. Quem nunca teve dificuldade aí de lidar com essa pessoinha, com esse ser humaninho, que todo dia a gente acorda com ele, né? Exatamente. Onde a gente vai, a gente carrega ele. Exatamente. E aproveitando o que você está dizendo, de lidar com você mesmo, você já teve problemas com ansiedade, com falta de foco, Clécio? Muito, muito, muito. E, inclusive, eu já vou deixar aqui bem claro, é que assim, por mais que eu tenha eu li vários livros sobre o assunto, fiz curso, tenho, assim, alguns trabalhos que eu fiz para melhorar, mas todos os dias eu tenho, em um grau maior ou menor, um pouco de problema relacionado à ansiedade e foco. A diferença é que, à medida que você conhece mais e você trabalha isso, você consegue lidar com aquilo. Você consegue olhar e ver e mudar. Só que todos os dias, um pouquinho pelo menos, você perde foco. Só que quando você tem esse olhar para dentro, que é isso que eu quero deixar aqui bem claro, eu quero levar você a procurar, a se observar mais, a se olhar mais,
você vai ver que você vai reconhecer os momentos do seu dia, onde você está mais ou menos sem foco e quando a ansiedade está entrando em cena. Porque onde a ansiedade entra em cena, foco, ó, foi embora. Exatamente. O foco já ficou para trás, já era, já. Você vai ficar correndo igual o pessoal fala, o cachorro correndo atrás do próprio rabo. E eu trabalhando junto com outras pessoas, eu às vezes, aí eu começo a ver que as pessoas começam a ficar ansiosas e elas vão perdendo o foco, elas começam a correr, que nem o cachorro correndo atrás do próprio rabo, e aí aquilo parece que pega, sabe? É igual doença transmissível, aquilo pega, porque é meio que, tipo, eu creio assim, né? Vai gerando uma frequência, que nem rádio, assim, e aí é igual uma música que vai tocando e vai ficando cada vez mais alto, e aonde vai chegando as pessoas vão dançando, então a ansiedade vai indo, e aí quando você vê um ansioso, 2 ansiosos, 3 ansiosos, aí se tiver 10 no lugar, pronto, né? Você já viu, né, como que fica, né? E perdeu tudo. Exatamente. E você falando disso, eu lembrei, esse final de semana eu fui fazer um curso de autoconhecimento, que eu também estou sempre me aprimorando, e a nossa professora lá, a doutora Rosane, inclusive quero mandar um beijo para ela, porque é uma pessoa que eu admiro muito. Ela disse assim, ela estava contando que, vê se você já ouviu falar em algum dos livros que você já leu, alguma coisa do tipo. Você está com um instrumento aqui. Tem um instrumento aqui e um instrumento ali, numa certa distância de você. Se eles estão na mesma frequência, ou seja, se eles estão afinados iguais, você dá um toque aqui, você faz um toque aqui, o outro lá toca lá, sozinho, sem ninguém, tá? E não é bruxaria não, é por causa da frequência. Então essa mesma frequência que você está dizendo, a pessoa está aqui, já aconteceu, gente, de você estar desanimado, estar triste, ou melhor, você está feliz, está alegre, aí vem uma pessoa triste e diminui a sua energia. Já aconteceu com você, Clécio? Muito. Bastante. Se a gente não tomar cuidado, a energia do outro contamina a nossa, influencia, não é verdade? A gente segura um pouquinho, só que o que acontece? Se aquilo começa a persistir, das duas uma, meu amigo. Se você, ou você conseguir elevar, né, você subir sobre aquela situação, ou então você sai dali, porque senão você entra. Exatamente. Você conecta, a gente acredita, sabe, é complicado. Eu estou na área de tecnologia há 25 anos e eu vejo assim, quanto evoluiu, né? 25 anos, principalmente esses últimos anos aí, com a pandemia. E a gente acredita que um aparelho, ele recebe uma frequência, uma informação que vem aí de muito longe. Mas a gente não acredita que, tem pessoas, né, que não acreditam que a gente começa a pegar isso próximo. Então a ansiedade, ela não é só individual, ela é coletiva. Assim como muitas coisas, né, na vida da gente, é coletiva. A gente pega crenças das pessoas sem perceber, de forma inconsciente. Não é? Às vezes você está ouvindo uma música que você nunca ouviu na vida, de repente você não está cantando ela. Você já está com a letra da música. Até a música que você não gosta, você ouve lá em algum lugar, você está tentando lugar, ouve, e daqui a pouco você está cantando. A pessoa fala uma coisa, daqui a pouco você está repetindo o que a pessoa falou. A gente puxa as crenças das pessoas e a frequência também. Por isso que nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive, não é, Clécio? Verdade. E, Aline, nessa questão da ansiedade, porque a ansiedade, ao meu ver, como a ansiedade é algo que tem a ver com o pensar, e a gente nunca houve uma época que a gente tem tanta informação, tanta coisa para se pensar, e o excesso de pensamento tira o foco. A minha busca pelo conhecimento de como vencer os estados ansiosos, aqueles estados de má utilização da mente, má utilização do nosso pensamento, é porque eu sempre busquei a questão de produtividade. Então hoje, falando no sentido de negócio, você que empreende, ou mesmo igual eu falei, empreende dentro de um negócio de alguém, você já se deparou com tentar fazer uma coisa e não conseguir terminar. Ou largar pela metade, um curso que você tentou fazer e não conseguiu terminar, um curso online que você comprou, né? ou vários, né? Que eu mesmo já fiz isso, comprar o curso, passar o prazo de 1 ano e você não conseguir terminar. Por quê? Porque você começou a fazer o curso, você não entrou, não pegou o foco,
naquilo, você começou a ficar, a tentar fazer uma coisa, não ia, aí você ficou ansioso, você começou a ficar pensando lá na frente, eu não vou conseguir terminar esse curso, isso aqui não vai dar certo, isso é muito difícil para mim, a ansiedade entrou em cena, com tudo isso aí, e você abandonou, largou, fala a verdade. Então, entender como que isso acontece dentro da gente e procurar ter o hábito de conversar sobre isso. Eu vejo que hoje em dia a gente conversa sobre vários assuntos, mas falar sobre essas coisas, sabe, eu procurar conversar em casa, tentar, mesmo você no final do dia sozinho, chegar na sua casa, lá na sua cama, lá no seu cantinho, e tentar se lembrar de quantas vezes durante esse dia que você teve períodos de perca de foco assim maiores. O que aconteceu? O que levou você a perder o foco? Né? Foi ansiedade? Que é hoje, no caso, a gente vai falar bastante sobre a questão da ansiedade. Mas como essa ansiedade surgiu? Como que eu lidei com ela? E a gente vai falar também, né? Como lidar. Exatamente. E esse diálogo interno é muito importante para você entender quando é uma distração comum e quando realmente é uma falta de foco. Para você, inclusive, Clécia, me fala, você consegue discernir como que você faz essa distinção entre uma falta de foco, a falta realmente de foco, quando é ansiedade, ou a distração comum? Porque você falou, inclusive, né? Você falou, olha, às vezes, todos os dias a gente se distrai, acontece. Mas quando que você consegue fazer esse discernimento de um e outro, Clécia? Olha, quando eu tô, para mim, na minha concepção, né, no meu modo de ver, distração, quando eu fico distraído, é quando é uma coisa leve. E eu normalmente fico distraído, eu me distraio, só que em seguida eu ajusto o ponto. Então eu acho. É como, tipo assim, onde eu coloquei essa chave? Isso acontece comigo bastante, né? Aí quando você fica pensando, nossa, se eu tivesse aqueles aparelhinhos para achar a chave, né? E aí, coisas assim. Então ali é distração. E a distração, ela é facilmente resolvida. Agora, a perca de foco, ela consegue pegar uma intensidade um pouco maior. O foco, ele pode te tirar, é como se você estivesse num trilho. Imagina você num trilho, você está lá, você é um trem, você está lá no trilho, e você saísse do trilho, só que você não percebesse. E você achasse que está no trilho ainda, sabe? O trilho indo embora, e você já saiu do trilho, você já está, o trilho é lá para frente, você está para o lado já, andando. Só que como você perdeu o foco, e como eu disse, o foco ele é muito mais intenso, para mim, eu vejo ele como algo mais intenso, você vai longe, você é capaz de ir, sabe, milhares de quilômetros adiante com o trem, e talvez assim, chegou no final do dia e você olhou, não fez nada. Por quê? Porque na verdade, vamos supor que nessa historinha que eu contei, o seu trem ele saiu do trilho, ele não foi mais para lugar nenhum, ele só saiu como se ficasse enroscado, sabe? Só que você achou que ele estava andando, e ele está parado ali. E aí no final do dia, você olhou, tá lá, o seu trem, seus vagões, tudo parado ali. Não foi para lugar nenhum, não chegou a lugar nenhum, você achou que tinha... Falou, nossa, passou o dia inteiro, 8 horas eu fiquei aqui e não fiz nada. Exatamente, né? Exatamente. E Clécio, você dizendo que já passou por essa questão, já aconteceu de você procurar ajuda profissional, tomar remédio? Já aconteceu. Lá atrás, no começo, aí eu fui descobrir sobre causas, né? O que estava acontecendo comigo. Aí eu caí num diagnóstico que acho que muita gente conhece, alguém que já teve de déficit de atenção, TDAH. O que aconteceu? Aí eu fui atrás de psicóloga. A primeira coisa que eu me assustei a psicóloga falou que eu tinha que tratar aquilo o resto da vida e com a ajuda de remédio. Então, eu tive uma experiência para tomar um remédio, a Ritalina, acho que alguns conhecem, e esse remédio é fortíssimo. Faz muito tempo, mas eu lembro até hoje dos efeitos que deu desse remédio. Eu sou totalmente contra a questão de, tipo, você já ir logo de cara para se entregar, porque normalmente é um caminho, sabe? Se você tiver alguma coisa que você possa fazer antes de partir para essa coisa de remédio, tente, porque nessa época eu fui para a questão do remédio, eu vi que aquilo
eu me vi assim, eu comecei a me imaginar o resto da minha vida com aquilo. Eu falei, não, deve ter alguma outra forma. E aí eu procurei ler bastante, e nos livros eu descobri que existiam outras formas. Que, por exemplo, o autoconhecimento. Eu poder ter uma visão mais clara de como que aquilo acontecia dentro de mim. Por que eu ficava daquele jeito? Então eu comecei a mudar algumas coisas, como por exemplo, quando eu trabalho, eu busco não ficar, por exemplo, trabalhando, olhando, por exemplo, uma janela. Eu procuro focar, olhar mais para aquilo que eu estou fazendo. Eu faço algumas pausas. Então eu sei o meu time, sabe? De ter foco. Eu sei o meu time quando eu perco o foco. E aí vai, mas eu procurei ajuda. E a primeira ajuda que normalmente me veio foi essa. Vai procurar um psiquiatra, que é especialista em déficit de atenção, e vai tomar remédio. É isso que eu ouvi na época. Se eu tivesse entrado nessa, graças a Deus eu não entrei, tá? Aí eu fui tentar de tudo que é jeito. Não foi a melhor maneira, as maneiras como eu tentei fazer, né? Eu tive várias experiências de, por exemplo, ficar travado em várias áreas da minha vida, não só na área de profissional, mas travar em relacionamentos, porque a falta de foco, e principalmente quando é a falta de foco ligada à ansiedade, ela vai te segurar em algum ponto em várias áreas, não só na área profissional, não só na área educacional, não só em cursos como a gente conversou. Ela vai te segurar talvez em todas as áreas. Exatamente, você falou tudo. Muitas vezes acaba segurando a pessoa não só numa área, né? Que você faz uma coisa, você acaba fazendo todas as outras, né, Clécio? Justamente, o jeito que você faz uma coisa, você tem a tendência de fazer aquilo em todas as áreas. Em todas as áreas. Então, é bem por aí. E aí, é interessante você falar que você procurou, isso já faz quanto tempo? A última vez que você foi procurar ajuda, nesse caso do remédio que você foi procurar ajuda profissional e te falaram do remédio, isso já faz mais ou menos quanto tempo, Clécio? Faz cerca de uns 20 e poucos anos. Olha, foi lá quando eu comecei também a empreender. Porque quando você começa a empreender, ou mesmo você começa uma atividade profissional, que é um desafio para você, uma atividade nova, você começa o quê? A se encher de coisas que você não entende. Então, aquilo agravou aquilo que eu estava sentindo, agravou a desatenção, a falta de foco e, consequentemente, outras coisas que estavam ligadas, né? Como a ansiedade, que é o tema hoje que a gente quer conversar bastante, né? Hoje você está bem focado. Estou bastante focado. E aí, o que acontecia, o que aconteceu naquele momento foi que agravou tanto que aí, porque a gente é fogo, né? Eu não sei se acontece só comigo, mas tem a tendência de buscar ajuda quando o negócio está bem ruim. Exatamente. Só tá um pouquinho, né? Só tá um pouquinho, né? Tá doendo, né? Você vai lá, deu uma raladinha no pé, quem ralou, só um pouquinho, vai andando, né? A hora começa a dar umas batidas maiores, começa a machucar mais, começa a doer mais, aí para. Então, nesse momento, quando eu comecei a empreender, foi quando eu comecei a ver que eu precisava realmente descobrir formas de lidar com aquilo. E também teve uma coisa, uma particularidade, que eu achei que aquilo ia ser só por um tempo, como eu falei, e eu tava, tipo assim, muita ingenuidade, achar que, porque eu tive uma melhora, aí depois eu busquei o autoconhecimento, comecei a ter melhoras, e aí, como todo mundo começa a ter um resultado, relaxa, aí eu deixei o assunto de lado, não tenho mais problema com falta de foco, não tenho problema com nada, ansiedade, o que é isso e tal. E aí a gente vai levando, mas aquilo volta. E por ter ficado tanto tempo sem prestar atenção nas coisas que eu estava fazendo errado, eu cheguei em um momento que eu falo assim, de um momento que eu meio que me vi dentro de um buraco. Por que eu me vi dentro de um buraco? Porque foi um momento onde bateu uma espécie de crise. Porque eu comecei a me sentir mal e eu não sabia como que eu cheguei ali.
Porque assim, eu imaginei e pensei assim, eu sou uma pessoa que eu faço as coisas que eu gosto, eu trabalho, eu estudo, eu convivo com as minhas filhas, eu tenho duas filhas, eu brinco com elas. Então a minha vida, né, estava tecnicamente tudo nos conformes, mas não estava. Estava muito mais, era fora, mas dentro tinha um acúmulo de coisas que eu fui deixando de olhar. E aí, o que aconteceu foi que dentro da gente, a gente tem um sensor que ele dispara, sabe? Ele dispara quando você negligencia certas coisas. E talvez você esteja negligenciando poucas coisas, não grandes coisas. A gente nunca cai por causa de uma parede que está na sua frente. Você cai por uns pedacinhos, umas pedrinhas que tem ali. Uma pedrinha aqui, uma pedrinha ali, elas vão amontoando e aí você tropeça nelas. Então foram amontoando essas coisas. E aí eu vi que eu não estava no meu melhor. Aquilo que eu estava vivendo, eu já tinha me acostumado com coisas que estavam erradas, entre elas a questão da ansiedade e a questão do foco. Os meus resultados não eram os meus melhores e aí coincidiu com o quê? Pandemia. O que isso foi uma bomba, né? Porque era uma coisa que estava indo mais ou menos. Porque quando uma coisa dá ruim, é mais fácil você ver. Quando é mais ou menos, você vai levando. Então foi mais ou menos. Quando veio o Covid, aquele mais ou menos virou algo ruim. E eu tinha todas as informações. Assim, eu tinha todo o conhecimento, sabe? Eu vejo que hoje em dia muita gente sabe das coisas. Você vai falar sobre ansiedade, eu sei que tem ansiedade. Mas você precisa de ajuda? Não, eu não preciso, eu sei o que tem que fazer, sabe? A gente tem essas informações, mas a gente precisa de ajuda. É nesse ponto que a gente precisa um do outro. Exatamente. É nesse momento que estar com boas pessoas, ter uma comunicação sobre aquilo, ajuda. E graças a Deus, essas coisas e outras que eu fiz, né, me ajudaram. E o bom é que todas as vezes que você se vê numa situação difícil e que você sai delas, o que acontece com a gente? A gente sai melhor. Exatamente. E quando eu saí dessa, eu saí melhor. Exatamente. Muito bacana. Cássio, me fala uma coisa. Você falou aí que você foi diagnosticado com TDAH. Você é tipo 7, né? Eu sou tipo 7 de Enneagrama, então já vi, né? Tipo 7. 1000 coisas tentando fazer ao mesmo tempo. E, sabe, tentando assobiar a chupacana, equilibrar, escrever. E eu fiquei bem muito disso. Exatamente. E aí, o que interessante que você falou que o profissional que te atendeu disse para você que aquilo deveria só ser tratado a vida inteira com remédio. É assim, ele chega assim, não diretamente a dizer que você vai ficar a vida inteira, só que ele fala assim, você usa pelo tempo que você precisa, e com certeza você vai precisar bastante. Então, em outras palavras, é isso. Ele te conecta com aquilo e fica. E você... Se você então conectasse com a crença lá, se acreditasse naquilo, você estava tomando remédio até hoje. Até hoje eu estava tomando remédio. E talvez até mais. Porque começa com um pouquinho, daqui a pouco isso vai aumentando, né? Não, você não começa com um remédio aqui porque vira um vício. Sim. E aí daqui a pouco você vai vendo que você não está tomando remédio. Você está tomando 2, 3 porque um remédio vai acarretar, ele tem efeitos colaterais, que te acarreta outra coisa, e você continua naquele ciclo. O corpo da gente vai criando uma resistência. A gente tem um corpo magnífico, né? E ele vai criando resistência e a gente vai precisando cada vez mais. Exatamente. Porque não é natural. Exatamente. Quando as coisas são naturais na vida da gente, quando a gente tem uma solução natural, e quando eu falo natural, né, que é o contrário do natural seria o artificial, quero deixar bem claro que existem... Natural não é só a ver com substâncias, com, por exemplo, uma fruta é natural, uma coisa... às vezes tem várias saídas que a gente busca para a vida da gente que elas não são naturais.
As coisas, quando elas são naturais, elas fluem. Uhum. E eu acredito que, por exemplo, esse caminho que eu iria seguir, ele não é um caminho de fluidez. Exatamente. As coisas que realmente fazem diferença na vida da gente, elas são coisas simples. Elas não são coisas complicadas. Exatamente, você falou tudo. Só que elas são coisas que precisam ser feitas diariamente. São coisas que são pequenas doses, pequenas doses de bom humor, pequenas doses de carinho, pequenas doses de momentos de paz, pequenas doses de coisas que a gente gosta, pequenas coisas que a gente gosta de fazer e às vezes a gente não para. Então essas pequenas doses, elas são pequenas doses homeopáticas de coisas naturais. E elas, sim, elas fizeram diferença para mim, elas podem fazer diferença para você. Exatamente. E então quer dizer, Clécio, que para você, o hábito, que você falou que essas pequenas doses diárias, Sim. então se tornaram hábitos. E nós somos seres de hábitos. Então, esses hábitos te ajudaram de forma natural e saudável a conseguir se livrar dessa ansiedade sem precisar dos remédios? Sim, justamente, foi isso mesmo. E como disse Albert Einstein, ele fala assim, o segredo de ter uma boa vida é você ter bons hábitos e se tornar escravo deles. Mas o problema do hábito, né, não é nem tanto assim o que eu vou estar querendo pegar mais nesse assunto, mas é que precisa de coisas diárias mesmo, você precisa ser disciplinado. E nessa disciplina é muito melhor quando você tem outras pessoas andando junto com você, sabe? Tem uma pessoa confidente. Se você, de repente, as pessoas do seu convívio, elas não estão te ajudando a encontrar essas pequenas doses, busque. Tem muita gente. Existem profissionais como a Karine, por exemplo, que é uma profissional que eu admiro, que eu com certeza aconselho, está buscando, pessoas assim que podem elas conectarem com você e te ajudar a encontrar essas pequenas coisas. Porque às vezes realmente teve um momento da minha vida que aconteceu uma coisa, que foi assim, eu precisava ouvir coisas boas, mas da minha mente, os meus pensamentos, eles não viam coisas boas. Passava milhões de coisas. Sabe quando passa aquele monte de bicho correndo assim, a boiada assim? Os meus pensamentos passavam. Eu não conseguia parar um, sabe? E aí, os meus pensamentos eles estavam muito tumultuados. Nesse momento, eu comecei a ouvir, né, vídeos, ouvir áudios, ver vídeos de outras pessoas e eu peguei os pensamentos de outras pessoas. Então, quando você conversa, eu acredito que, por exemplo, quando a pessoa procura a ajuda de uma profissional, ele consegue alinhar os pensamentos dele, porque muitas vezes a gente só está desalinhado, a gente só está, sabe, que nem um instrumento que sai do ajuste, precisa de um ajuste fino. Exatamente. Precisa de um ajuste fino. E é interessante você falar isso também, Clécio, porque eu já ouvi muita gente, às vezes a pessoa vem me procurar pedindo ajuda e a pessoa diz assim, mas eu acho que tem alguma coisa de errado comigo. O que você acha em relação a isso? Você, quando isso aconteceu, chegou a pensar nisso? Pode estar tendo alguma coisa de errado comigo? Depois você perceber que não era bem isso? É como você falou, da falta desse ajuste. Porque, olha, Clécio, é incrível. Eu já tive a oportunidade de ter alunos, pessoas que praticaram o método, e a pessoa, às vezes, achar que o problema dela está desse tamanho. E aí, por coisas simples, questões simples que ela não consegue enxergar, porque ela não tem esse autoconhecimento, e eu sempre falo que o autoconhecimento é como GPS. Se você vai chegar num lugar e você não sabe o caminho, você se perde até, né? Você vai levar muito mais tempo para chegar lá. Agora, se você tem um GPS, você chega muito mais rápido. Então, o que eu percebo? Que tem pessoas que têm esse desafio, essa dificuldade. Ele acha que o problema dele é muito grande, que o problema está nele, que aquilo é só ele no mundo, mais ninguém passa por aquilo. E quando ele vem procurar ajuda, eu percebo que essa pessoa são ajustes, como você falou, de um instrumento.
você cria ajustes que a pessoa percebe que, nossa, meu Deus, não achava que era tão fácil assim, simples, que consegue. O que você acha a respeito disso? Comigo foi assim, eu acredito que aconteceu comigo, talvez esteja acontecendo com você. A gente fica realmente assim preocupado e a gente começa a achar que tem muitas coisas erradas com a gente. A gente, literalmente, é o que o pessoal fala, entra na bad, né? A gente entra na bad, a gente começa a achar, o problema é comigo, eu tenho várias coisas, a gente começa a achar que tem várias coisas quebradas, danificadas dentro da gente, mas não é. Eu vou te dizer para você que não é. Só o que está errado é a maneira que você está vendo essas coisas. É a maneira que você está sentindo essas coisas. É a maneira que você está deixando de enxergar essas coisas. Você só precisa mudar o jeito de ver essas coisas. Quando você mudar a sua maneira de ver essas coisas, você vai ver que não tem nada de errado com você. E aí, automaticamente, as coisas fora, e até pessoas fora, que você acha que também estão quebradas, também estão danificadas, e lugares, essas coisas vão se arrumar. Tudo por uma mudança de visão. Exatamente. Inclusive, esses dias, eu até falei numa das lives, e eu vou repetir aqui de novo, uma comparação que eu acho muito legal. E foi um dos livros, eu não lembro qual, que eu acho que até você que me indicou, não lembro agora, que ele dá um exemplo assim, imagina uma pessoa imagina um prédio alto, de 20, 40 andares, e você está aqui embaixo. Você olhar do prédio, de lá de baixo, o prédio tem que tamanho para você? Nossa, enorme. É enorme? Enorme. Agora, se você entra no prédio, sobe e vai lá no topo do prédio, de lá de cima, quando você olha a pessoa lá embaixo, qual o tamanho da pessoa lá embaixo? Bem pequenininha. E então, quer dizer, é a mesma forma do ponto de vista da visão do problema. Às vezes, você está olhando o problema lá de baixo. E aí, você olha para ele e ele parece ser gigantesco. Quando você olha de dentro, você consegue ter essa visão. E lá de cima, você olha e aquele problema fica muito menor. Faz sentido para você? Faz todo sentido. Eu faço uma conexão com o foco com uma lente de câmera. Se você pega uma lente de câmera e você coloca ela direcionada para alguma imagem e ela está totalmente desfocada, vamos dizer que de 0 a 100 ela está 99 desfocada. Qual a chance de você enxergar algo e se você tiver que tomar uma decisão referente àquilo que você está vendo, qual a chance de assertividade naquilo? E por que ao perceber aquele desfoque na câmera, por que você não para, né? Seja lá quanto um tempo, que você vai gastar um tempo para isso, e você ajusta o foco da câmera, para depois você resolver aquilo. Por que a gente não faz isso? Excelente. Porque às vezes a gente acaba entrando num fluxo automático. O foco você perdeu completamente e aí a gente nem lembra que dá para ajustar o foco. Né? E aí nem busca. Poxa, eu preciso parar, está desfocado. E aí a gente vai longe. Aí sim a gente vai longe. Só que a gente vai longe fazendo um monte de coisa errada. Fazendo um monte porque a gente está enxergando. E nesse meio de coisa que a gente vai fazendo, uma hora ou outra a gente acerta. Isso aqui é. Porque, assim, imagina, tem um desenho que eu assistia quando uns tempos atrás, quando eu era menina, né? Que era do Mr. Magoo. Que era um senhorzinho que andava com um cachorro, ele falava, Mr. Magoo. E ele tinha um óculos assim, e ele vai achar que estava num lugar e ele estava em outro. Só que às vezes o Mr. Magoo acertava. Às vezes o Mr. Magoo entrava no lugar onde ele tinha que entrar. E talvez você esteja, assim como eu, também, né, que aconteceu comigo, às vezes dando certo. Sem enxergar, né, dando uma de Mr. Magoo aí, sem ver direito o que está na sua frente. O foco 99, né, igual a gente falou, só que você vai e acerta. E aí, por acertar, você fala assim, eu vou continuar. Então, ou você acerta um, erra outro, ou acerta um e erra 3, 4, mas não dá para andar desfocado, assim como não dá para viver desfocado.
Não dá. Exatamente. Não dá para viver ansioso. Não dá. É que hoje em dia a gente normalizou as coisas, sabe? A gente tem o hábito, assim, criou um péssimo hábito de deixar tudo comum. Ah, é comum, é normal. É normal ser ansioso hoje em dia. É normal ser desfocado. Gente, não é normal. Não é normal. Agora, dizer que isso acontece, pode acontecer com todo mundo, acontece. Como eu falei, acontece comigo, às vezes, mais de uma vez no dia. Só que você aceitar aquilo, aí eu não acredito que você deva aceitar. Então, você tem que parar, você tem que fazer o ajuste, seja buscando um livro que vai te dar um conhecimento, seja buscando uma profissional, seja você fazer uma meditação, seja você... Não importa, tem vários. Hoje em dia nós temos várias formas, mas que você possa realmente ter uma visão e daquilo, mudar aquela situação. E olha, você está em rapport comigo, viu? Eu converso com o Clécio, a gente tem tanta sintonia que eu ia fazer exatamente essa pergunta para ele. Eu falei, Clécio, você acha que é normal as pessoas acharem que está estressado o tempo todo ou perder o foco o tempo todo? E aí ele foi e já respondeu, gente. Porque assim, uma coisa é algo comum. O que é comum? Que as pessoas fazem, acaba se tornando aí comum, mas não é normal, gente. Não é normal você ficar o tempo todo estressado, você ter a falta de foco, você estar ansioso o tempo todo. Isso não é normal. E a pessoa passa, às vezes, a viver no dia a dia dela, acostumada com aquilo, achando que aquilo está tudo bem. E aí, até o que você falou, né? Aí a pessoa espera quando o negócio fica feio. Quando já não tem mais solução. Ao invés de olhar para isso antes, de prevenir, fazer uma prevenção, se cuidando. Então, quando ele viu, às vezes o negócio estourou. Aí vai para o profissional. Claro, gente, cada um escolhe o que acha melhor para si, mas às vezes o profissional fala, vou te dar um remédio. E aí, entrando nesse assunto, Clécio, em relação à personalidade, tem pessoas também que dizem assim para mim, Karine, mas isso faz parte da minha personalidade. Você é um leitor, um amante da leitura, você já estudou Enneagrama também. Você acredita que isso é só parte da personalidade? Tá tudo certo? Eu sou assim mesmo, eu nasci assim, a síndrome de Gabriela, nasci assim, morri assim, ou vivo assim, vou morrer assim? Não, porque eu acredito assim que a personalidade, ela influencia no seu estado. Sim, na maneira como você vai se portar. Então, a personalidade tem a ver com o seu estado. Mas o estado pode ser melhorado. Então, se o seu estado pode ser melhorado, é igual a pessoa que fala assim, não, a pessoa estudou Enneagrama, eu sou tipo quê? Eu sou tipo 7, tipo 7, ele tem uma tendência, a personalidade, a ser disperso. Né? Outros usam signo, falam assim, é que eu sou signo não sei do que, e eu não desfazendo nem exercendo de quem tem. Só que não adianta jogar a culpa, né, em coisas, essas coisas, porque elas são estados. Gente, nós somos seres humanos. E todo ser humano, o ser humano ele não é uma pedra, não é uma barra de ferro. Ele pode ser melhorado e rápido. Assim, é uma coisa que pequenas coisas, né, podem te dar resultados, bons resultados, talvez rápidos, dependendo do que você esteja precisando. Você quer ver uma coisa simples? Se ouvir. Mas não ouvir essa bagunça que está na cabeça da gente. Se ouvir, ser verdadeiro com você mesmo. Eu, quando estava mal, eu não era verdadeiro comigo mesmo. Eu achava que só os outros estavam com problema. E, inclusive, Karine, eu acredito que, tipo assim, o primeiro sinal que eu tive, que talvez você esteja tendo, é ver esse problema nos outros. Porque a gente vê nos outros. É meio que, sabe, é igual assistir um sistema de segurança dentro da gente, que ele capacita a gente a ver nos outros aquilo que precisa ser melhorado na gente. Então, por exemplo, eu estou sem foco, o que vai acontecer? Eu vou ver um monte de gente sem foco. E eu vou ficar reclamando, eu vou falar assim, tá vendo? Onde eu trabalho, ninguém tem foco. Entendeu? Olha, onde eu trabalho, mas é ansioso pra caramba, a pessoa não para de falar de um monte de problema, isso e aquilo. Mas, gente... Ressonância, né? Escute esses sinais, escute esses momentos
que acredito, é a intuição da gente ali trabalhando. Então escute isso, porque ao você escutar isso, com certeza isso vai te levar a melhorar. Isso vai melhorar. Então se ouvir, se ver, Exatamente. E é muito interessante também por qual motivo? Você só consegue identificar no outro aquilo que tem em você. Sim. Porque, por exemplo, eu também dou muito esse exemplo do que é ignorância. Que as pessoas falam, ignorância às vezes leva a palavra ignorância para quem é brusco, grosseiro, e não é. Ignorância é você ignorar algo. Então, se você sabe, eu dou muito esse exemplo para alunos. Se você sabe que nessa parede tem uma barra de ouro, o que você vai fazer com ela? Se tem, eu vou cuidar, é uma parede valiosa. Você vai fazer um jeito de acessar vou acessar, é algo valioso. Né? Ou vai quebrar ela, vai pegar o ouro. Vou pegar esse ouro e vou pegar, vou tomar posse desse ouro, né? Vou trazer ele bem pra cá. Mas você só vai fazer isso se você souber, né? Se você souber que tem ouro ali. Que tem um ouro ali. Enquanto você não sabe, você ignora. Faz sentido? Faz sentido. Então, quando a gente não tem aquela característica dentro de nós ignoramos. Agora, quando você sabe, aí te incomoda. Não é? Então, só incomoda no outro aquilo que nós temos em nós. Então, é importante, e isso, gente, é um padrão de ressonância. A gente aprende muito na programação neurolinguística. Então, é importante quando você vê que algo está te incomodando no outro, olhar para dentro. E isso que o Clécio falou, do diálogo interno, é muito importante por qual motivo? Porque muitas vezes a sua mente mente para você. Muitas vezes você está se enganando. Você está mentindo para você, dizendo que está tudo bem. Ah, não, está tudo bem. Eu sou assim mesmo, ou então está tudo bem e o problema está no outro. Quando você está culpando o outro, já há um problema. Porque você está fugindo da autorresponsabilidade. De olhar para si e entender por qual motivo aquilo incomoda. Faz sentido para você, Clécio? Faz total sentido. E o tema principal que a gente está falando, de tudo isso que a gente está falando aqui, para você que de repente está entrando agora, tem a questão da ansiedade relativa ao foco. Quanto à ansiedade, o que tem por trás que a gente não conhece tanto a respeito do foco com a ansiedade. E a ansiedade, ela tem muito a ver com o problema que a gente tem hoje em dia de gestão dos pensamentos. Os maus pensamentos. E com o pessoal que trabalha comigo, eu vejo que por não prestar atenção naquilo que você está pensando, tem uma diferença entre pensar e ter pensamentos, tá? Pensar é quando você para e você, lá de dentro, sabe? Lá de dentro da alma, do jeito como você enxergar aquilo que vem de dentro de você. E você vai e começa a pensar. Você começa a olhar algo, começa a analisar algo. Agora, ter pensamento é diferente. Ter pensamento é algo automático. É aquela sequência aleatória de coisas que você não sabe nem de onde está vindo. Porque a mente da gente, ela é uma ferramenta poderosa. E como toda ferramenta, igual diz o Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, você, recebemos uma ferramenta poderosíssima, que é a mente. Mas se você não assumir o controle e ser o senhor da sua vida, o senhor dos seus pensamentos, você ter seus próprios pensamentos, você parar, respirar e ter pensamentos, a sua mente, ela vai pensar por si mesma, ela vai ligar no piloto automático. Parece tipo uma Alexia, um GPT-4, uma inteligência artificial ali, fazendo tudo, e ela vai fazer, entendeu? Tudo bem, pode ser que ela tome umas decisões legais, tudo bem, mas você está deixando de ser você está deixando de assumir o controle da sua vida, e isso tem um preço, sabe? Tem um preço, que é o preço de você não estar ali. Sabe quando você sabe que isso aconteceu com você? Chega um momento que você chega para uma pessoa e fala assim, você lembra de ontem, quando a gente estava conversando? A pessoa fala assim, o que a gente está conversando mesmo? Estava em Nárnia. A pessoa não estava pensando, ela estava tendo pensamento. Sabe distinguir? Sabe aquele momento que você está com, sei lá, com seu filho, com a sua filha, com
com a sua esposa, com seu esposo, seu namorado, sua namorada, seu amigo, sua amiga, saiba distinguir se naquele momento você está pensando ou está tendo pensamento. Porque se você só estiver tendo pensamento, você não vai lembrar depois. Ou você vai lembrar, sabe, que nem estivesse enxergando um negócio assim, lá do outro lado, bem longe. Agora, se você estiver realmente presente, aqui, agora, se estiver pensando, e você realmente vai lembrar. E você não só vai lembrar, só que você vai sentir. E a gente consegue fazer isso, sabe quando? Quando coisas ruins acontecem. Quando coisas ruins acontecem, tipo, deu ruim, sabe? Literalmente deu merda na vida, assim, em algum momento. O que a gente faz? A gente tira da nossa mente o controle e começa a pensar. E aí é por isso que a gente lembra. Com certeza, se você parar agora para pensar, você vai lembrar de várias coisas que aconteceram na sua vida. Porque você pensou. Só que por que a gente não usa isso em coisas boas, num momento agradável, quando você está com uma pessoa especial do lado, está fazendo algo interessante? Então, isso também é muito importante. Olha a importância da autoconsciência, a importância do autoconhecimento, da pessoa ela realmente se conhecer, ela entender os padrões que dominam ela, porque, gente, nós somos criaturas de padrões. Nós temos padrões. Você estabelece seus padrões desde a sua infância lá. Então, você acaba, às vezes, como o Clécio falou, agindo no automático, sem perceber. 95% das nossas ações que nós decidimos no dia a dia são decididas pelas emoções. 5%, gente, só 5% é racional. Então, se você não tomar cuidado, não ter esse autoconhecimento, não ter essa autoconsciência de como você está agindo, reagindo, você vai no automático. Igual o Clécio falou, quando você vê, você está lá, passou o trem. É como se você estivesse dormindo e perde o ponto. Quando você vê, você já está lá no final e você está indo e voltando, se bobear. É isso, porque você não tem autoconsciência, não sabe como você funciona. E aí deixa o barco te levar embora, né, Clécio? Isso mesmo. Imagina você na frente de um computador, aí você liga lá o seu laptop, seu computador, e aí ele tá lá, ele abre um programa sozinho, tá com vírus lá, sei lá, tá bugado, ele abre um programa sozinho, ele começa a mexer um monte de coisa, e começa a imprimir um monte de folha na sua impressora. E o que você faz? Você fica parado, olhando? Não, você precisa ir para o seu computador e fechar aquilo e tomar o controle daquilo que está sendo aberto. Então tem a ver justamente com isso. O entendimento, o autoconhecimento, ele te coloca sentado na frente do computador e te possibilita alterar aquilo que está acontecendo. Se você não tiver isso, meu amigo, como aconteceu comigo, o computador vai embora sozinho, sem precisar de você. E aí quando você vê, ele encheu o seu computador cheio de um monte de coisa. Quando você olhar, sabe aquela área de trabalho cheia de coisa? Encheu, sua vida tá assim, toda bagunçada, daquele jeito. E aí você vai caçar aquele negócio que você procurava lá, cadê o arquivo? Não tem mais, apagou, deletou. O que você queria, deletou. Entendeu? Deletou, e aí? Entendeu? Não dá pra... E muita gente, eu tenho certeza, vai se identificar que já passou, talvez, espero que não esteja passando por isso, mas já passou algum momento que a vida estava desse jeito mesmo, o computador foi embora, sozinho. Exatamente. Gente, se vocês estiverem aí gostando, vai falando aí nos comentários o que vocês estão achando dessa live. Se vocês tiverem perguntas, por favor, deixem suas perguntas aí. A equipe trouxe aqui para mim uma folhinha com bastante pergunta aí de vocês. Eu vou fazer essas perguntas agora para o Clécio, a gente vai responder essas perguntas, então fala aí. Curte, comenta, manda lá pro seu amigo se você está gostando dessa live, a gente vai continuar nessa live aí. Ô Clécio, a equipe mandou aqui para mim algumas perguntas, falei para você que o pessoal aqui é nota mil. Aqui é Sistema nervoso. Então, ó, tem uma pergunta aqui que eu acho muito importante, diz assim, começo a ler um livro e não consigo terminar, me ajude com isso. Qual é o conselho que você dá para uma pessoa que perde o foco, ele está lá lendo o livro e ele não consegue ir até o final? Olha, o problema, eu vou falar o principal problema que eu tive com isso, porque eu tinha o costume de, como eu gostava muito de conhecimento, então eu comprava livro. E eu não sei se isso acontece com você. Aí tem aquele monte de livro em casa, ou alguns livros em casa, mas que você
no máximo olhou a contracapa. Acontecia comigo. E aí eu falava, poxa vida, aí eu tinha os livros lá, mas o pessoal perguntava o que tem nele. Aí o máximo eu sabia que é o que tem lá no fundo, sabe? Que tem um resuminho ali do livro. Então, e aí eu começava a ler, dava sono. E aí o que eu fazia? A principal coisa que começou a mudar para mim foi que eu comecei a me envolver mais com um livro. Porque é igual quando você conhece alguém. Você conhece uma pessoa, se você não tiver envolvimento com aquela pessoa, muito provavelmente você vai ficar pensando assim, poxa, que hora que eu vou sair daqui, eu vou embora. Não quero ficar perto dessa pessoa, não quero ficar conversando com essa pessoa. O livro é a mesma coisa. Se você não tiver envolvimento com o livro, se você não se envolver, não se misturar com o livro, você não vai levar ele adiante. E como que eu faço, como que eu fiz, né, para me envolver com o livro? Eu procurava ver, por exemplo, antes de ler o livro, quem é que escreveu esse livro? Quem é essa pessoa? Quando ele escreveu? Sobre esse tema é algo que eu estou precisando? É algo que vai fazer diferença na minha vida? Então eu começo a, sabe, igual quando você conhece alguém, você começa a achar coisas naquela pessoa que vão fazer com que você se envolva com ela. E isso vai fazer com que você tenha mais chances de dar certo aquilo. E ler um livro é sobre envolver com o livro. Se você buscar, antes de você começar a ler o livro, buscar se envolver com ele, você não vai deixar de ter vontade de largar ele, sabe? Como talvez você não vai ter vontade de largar a companhia de uma pessoa. Só que você vai ter envolvimento, então você vai se misturar com ele. E aí a mágica acontece. Sabe, igual a novela, quando você fica esperando o capítulo final, aí fala, ou amanhã, nossa, o que será que vai acontecer? Será que fulano vai largar de um, que nem falo novela, eu não assisto novela, tá? Deixa bem claro. Não tenho nada contra quem assiste novela, mas uma novela, um filme que você para pela metade. Então você vai acontecer isso, você vai ficar envolvido no livro, você vai ficar esperando, nossa, amanhã, eu vou dormir agora porque já está tarde, o que eu quero continuar? Então se envolva com o livro. Só que para você se envolver, você tem que estar presente, você tem que ter foco, você tem que se entregar para o livro. Se você se entregar para várias coisas na sua vida, você vai ver que você vai ter muita mais habilidade para levar adiante aquelas coisas. Então a leitura, ela é envolvimento. A minha dica, tem várias dicas, tá? Que você pode encontrar até pela internet, mas ao meu ver a maior dica que tem é se envolva com o livro. E desde o começo. Não deixe para se envolver lá. Sabe, tem gente que pega o livro e vai virando. Não, se envolva no livro. Procure, sabe, namore o livro. E uma técnica que eu falo, mas que é importante para fazer esse envolvimento, porque esse envolvimento que você disse é muito importante, é ele que vai fazer você chegar até o final, que você vai prender a sua atenção, Sim. É você usar os sistemas representacionais, os seus sentidos. O que é isso? Tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são mais auditivas e tem pessoas que são mais sinestésicas. Então, o autoconhecimento já vai te ajudar nessa parte, porque aí você vai entender como você funciona melhor, como que você aprende melhor e o que te envolve. Então, se a pessoa é mais auditiva, leia um livro ouvindo um audiobook. Se você é uma pessoa mais visual, quando você for ler o livro, imagine as cenas, dê cor para elas. Gente, isso funciona, não funciona, Clécio? Sim. Se você é sinestésico, sinta aquele momento. Eu, por exemplo, agora eu leio bastante, eu ouço, né? Eu quis trabalhar muito a audição porque eu sou muito visual, mas eu ouço audiobook. E aí eu fui trabalhar isso porque eu quis trabalhar mais desenvolver mais esse lado da audição, de ouvir mais, para ficar mais auditiva. Mas eu gosto de pegar um livro, eu gosto do papel mesmo, e eu vou embora, eu viajo. E é exatamente o que você falou, eu também não assisto novela. Mas quando um livro te prende, parece igualzinho a novela. Eu lembro na época que eu era mais jovem, adolescente, aí eu pegava o livro, pegava as novelas, filmes, assim, você tá aí, você se envolve, como você falou, esse envolvimento é muito importante. É igual quando você está começando um namoro.
Você começa na hora. Se você não está muito envolvido com a pessoa, então você larga. Você larga. Se você se envolve, fica difícil aí de você depois sair daquele relacionamento, né, Clécio? Isso mesmo. É isso aí. Tem mais uma pergunta aqui, Clécio. Qual você acha que o exercício físico, e eu sei da sua resposta porque eu já te conheço, você acha que o exercício físico ajuda a pessoa a ter foco? Sim, porque o exercício físico, ele te coloca de uma certa maneira ali, faz você estar ali no local, no momento, né, do exercício. Então, as pessoas que tem, pelo menos quem pratica exercício físico, né, eu gosto de praticar exercício, ele pratica estar presente. Porque, por exemplo, você vai levantar uma barra de ferro, fazer alguma coisa, você já sabe, né? O seu sistema mental ali de proteção, ele vai cuidar para que você não derrube aquilo e se machuque. Então, faz você. Então, aos poucos, você começa também a praticar, estar presente nas coisas que você está fazendo. Exatamente. E isso que o Clécio falou é uma das estratégias que eu vou falar mais a fundo para vocês no final. A gente está se encaminhando aí para o final da nossa live. E aí eu vou falar para vocês porque isso aí que ele falou é importantíssimo. Tem mais uma pergunta aqui, Chico. Agora está chovendo pergunta, viu, Clécio? É possível controlar a minha ansiedade para recuperar a minha capacidade de focar? O que você acha, Clécio? É preciso sim, mas para você recuperar... Ao contrário aqui, não é? Obrigada, Kiko. Então, para você ter essa melhora, você precisa entender o que está acontecendo com você. Você precisa falar sobre isso, ao menos com você mesmo. Você precisa ter um mínimo de conhecimento sobre aquilo que está acontecendo. Então, se você tiver, tudo aquilo que você conhece, você pode mudar. Comunicação é tudo, não é? Inclusive comunicação consigo mesmo. Exatamente. Você falar, comunicação principalmente a pessoa com ela mesma. Isso mesmo. Verdade. É isso aí. Tem mais uma pergunta aqui, Clécio. O pessoal tá empolgado. Gente, vai mandando as perguntas aí. Inclusive, vai falando seus comentários aí também, o que você tá achando dessa live. Adiciona lá o Clécio no Instagram dele, vai seguindo lá, gente, e vai falando. Se a gente não conseguir responder todas as perguntas aqui, eu tenho certeza que o Clécio vai ter o prazer de responder depois para vocês. Sim, vou responder. E eu vou fazer mais uma pergunta aqui, Clécio. Deixa eu ver. Me sinto em um labirinto e eu não encontro uma saída. Eu tenho medo de crescer profissionalmente e não dar conta, porque eu sou muito distraído. Eu consigo mudar isso sem remédio mesmo? A prova social aí. Consegue sim. Consegue porque nós seres humanos, nós somos seres que a gente desconhece o que a gente é capaz de fazer. Então, o nosso natural, ele é foco. Nós somos seres focados. O natural seu não é ser sem foco. Exatamente. É igual a lente. Eu falei na história da lente. A lente, ela está lá 90% desfocada. Mas qual é o natural da lente? É focada. Exatamente. Só não está no seu natural. Então você precisa encontrar o seu natural. E é importante entender que o seu natural talvez não seja o natural de outra pessoa. Você é um ser especial, um ser único, um ser de Deus único. Independente da sua crença, forma como você se vê aqui nesse lugar, você tem que achar a sua maneira, sabe, de encontrar esse foco. Por isso que todo caminho de evolução é um caminho consigo mesmo. É um caminho para dentro de você e é um caminho de mão dadas com você. A gente, hoje em dia, anda de mão dadas com várias coisas, mas está de mão dadas com você. Inclusive, eu acredito, eu sou, na minha concepção, na minha fé, que quando estamos de mão dadas com a gente, conosco mesmo, a gente está de mão dadas com o poder mais infinito que existe, o
o poder que criou tudo que existe. Exatamente. E independente da sua fé aí, como o Clécio falou, é muito importante você se conectar com essa sua espiritualidade, independente do que você acredita, gente. Porque a espiritualidade, ela faz parte de um desses pilares, que é da perninha na mesa para te sustentar. E na pergunta que você falou, da questão de que a pessoa está bem desfocada, então o tanto que você está desfocado, eu não sei, é você que vai dizer, tipo, se é 1 metro, é 2 metros, sei lá, vamos colocar em metros, né? Vamos colocar no sentido da câmera lá, se é 10%, 20%, 30%, não é? O tanto que você está desfocado é a distância que você está para voltar para o seu natural. Então você vai medir. E não importa o quanto você esteja, tudo pode ser revertido. Então começa a encontrar o seu natural. Então a resposta para essa pergunta é: encontre o seu natural. Tenha mais encontros com você e você vai encontrar o seu natural. Tenha mais relacionamentos com você e você vai encontrar o seu natural. Exatamente. Quem é o melhor amigo? Quem é o seu melhor amigo? Você mesmo, né? Tem que ser nós mesmos. Porque é indiferente, por exemplo, você pode estar te falando, o meu melhor amigo, um exemplo na questão espiritual, meu melhor amigo é Deus, meu melhor amigo é Jesus. Só que para você encontra eles com você, lá dentro de você. Então, é possível voltar a ter foco, mas você precisa ir para você. Percebe que quando a gente vai perdendo foco, a gente vai longe. E a energia da gente, a energia lá, a força que a gente precisa para fazer as coisas, ela tá no foco. Quando você está focado, você está ali, na energia, então tudo parece que é mais fácil, né? Você parece que ganha superpoderes. Tem um livro que chama Os Livros dos Titãs, que é um livro que fala sobre o dia a dia de várias pessoas assim, de sucesso na vida, e a maioria deles, eles procuram fazer as coisas, por exemplo, no primeiro período, quando eles têm mais energia, porque depois eles vão perdendo, o foco vai perdendo a energia. Então, você vai desfocando, você vai para longe. Sabe? É igual você fosse lançando, imagine que você vai lançando fios para fora de você. E você começa a jogar um monte de fio, e aí você vai ficando perdido no meio dessas coisas. Então começa a recolher tudo isso. E o foco vai voltando. Começa a voltar para dentro de você. Sabe? Estabeleça um limite. Quantos por cento eu posso ir para fora? Mas nunca deixe de estar dentro de você. Então você sabe, não importa, você pode ir para fora, você pode ir para vários assuntos, você pode ir em várias conversas, mas esteja sempre voltando para você. Costume ir e vir várias vezes no seu dia. Tudo bem você dispersar. Tá conversando com um amigo, contando umas piadas, sei lá, e você dispersou. Terminou, respira, volta. Porque se só fica só indo para fora, talvez esse problema seu de muito falta de foco, que era o mesmo que eu tinha, é que eu ia muito para fora, quase nada para dentro ou nada para dentro. E tem pessoas que têm a questão da negação, né? Ela nega aquilo que está acontecendo com ela não acredita nela, e isso aí é um problema, porque se você nega a si mesmo, como que você vai, é igual eu falei, dei o exemplo da parede, se você ignora quem você é, ou ignora o que está acontecendo com você, como que você vai evoluir? Nós só conseguimos, gente, evoluir, ou crescer, ou mudar, ou fazer uma transformação, se você tem consciência daquilo que é importante para você mudar. E essa consciência é olhar para dentro, é exatamente o que o Clécio falou em relação a você ter essa amizade com você mesmo, esse diálogo interno, se conhecer, entender e saber o seu natural. Tem algumas perguntas, inclusive, que fizeram aqui, né? Isso não te cortando, isso que você falou, eu tenho uma experiência no dia a dia de trabalho, que é algo que aconteceu no trabalho, eu percebi e usei isso para melhorar, né? A questão de quando a gente começou a colocar todos os dias, quando a gente começava a iniciar o trabalho, um período, meia hora, 20 minutos, 15 minutos, a gente para lá no trabalho para a gente estar estudando o autoconhecimento, o autodesenvolvimento.
E a gente, nesse período, a gente não fica procurando entender sobre coisas específicas do que a gente trabalha. A gente aprende sobre a gente. Isso faz total diferença. Se eu tiver que escolher entre ter um parceiro profissional que ele entende de tudo sobre uma área, mas ele não entende nada sobre ele, e um outro parceiro que ele entende só um pouquinho sobre a área, mas entende tudo sobre ele, eu prefiro esse último. Eu prefiro esse que entende tudo sobre ele. Sabe por quê? As coisas que precisam, ele vai aprender com muito mais velocidade e mesmo que as coisas precisam ser mudadas, ele vai conseguir mudar. Então, o mais importante é se conhecer. Não estou dizendo que não é importante saber sobre as coisas, mas se eu tiver que escolher, eu escolho uma pessoa que ela sabe lidar com ela. E é por isso que a gente, no começo do dia, a gente não começa aprendendo sobre nada de coisas que a gente precisa fazer. É sobre a gente. Exatamente. E isso, Clécio, que você falou, hoje a tendência nas empresas, os grandes empresários, eles têm esse mesmo pensamento que o seu. Hoje se contrata-se não pelo que, se contrata-se pelo que, porque a inteligência emocional, não que, como você disse, não que a gente não está dizendo aqui que você não tem que estudar, fazer cursos, se especializar na sua área, não é isso. Mas a importância de você ter inteligência emocional, saber lidar com as suas emoções, gerir essas emoções para você saber lidar com os outros. Porque muitas pessoas, quantas pessoas, Clécio, você vê que entra às vezes numa empresa pelo QI, por todo o conhecimento que ela tem, e sai justamente por isso que você falou. Pelo quê? Porque ela não tem esse conhecimento dela mesma nem dos outros. Então ela não sabe lidar com pessoas. Então às vezes ela é muito boa naquilo que ela sabe, em relação à técnica, mas ela não consegue lidar com pessoas. Faz sentido para você isso, Clécio? Você já passou, inclusive, por isso? Porque você já, nesses 25 anos aí, você já tocou com muita gente, já contratou muita gente. Contratei. E aí, todas as vezes que entra alguém para trabalhar lá junto comigo, a gente precisa ensinar. E aí eu percebi que quando a pessoa ela tem um bom relacionamento com ela mesma, ela tem um autoentendimento, nossa, ela pega muito mais rápido as coisas. Ela aprende rápido. Alguns dias a pessoa já está fazendo aquilo que precisa ser feito. Então, e quando o contrário, se ela não tem um desenvolvimento emocional, a inteligência emocional, ela já se desespera, ela já desiste, ela já quer desistir já no primeiro dia. A primeira dificuldade que tem, ela já quer sair fora, já quer largar. Exatamente. E uma das coisas, você falando sobre isso, da desistência, o que eu percebo em muitas pessoas, Clécio? A questão da fuga. Você é 7, sabe disso, o 7, inclusive, ele tem essa questão da fuga, e se a pessoa ela não se conhece, uma das coisas que podem prejudicar ela querer fugir no sentido de ou bebida alcoólica, ou fugir por estar ali viciada no videogame, na televisão, ela quer fugir do problema. E dependendo do ponto de desintegração, ou seja, dependendo do quanto ela está mal emocionalmente, a saúde emocional dela está instável, ela faz essa fuga. E às vezes até no trabalho, que é onde vem a falta de foco, né? A distração. Comigo, antes de eu saber que eu era tipo 7 lá do Enneagrama, eu não tinha noção do que estava acontecendo comigo nessa época, mas eu me via sempre buscando. O que eu vou dizer agora não é relativo, não estou te discriminando, questionando, mesmo porque muitas coisas aqui, coisas que eu já fiz, por exemplo, não estou dizendo que é errado, por exemplo, jogar videogame, não é errado você sair para festa, ou você tomar alguma coisa, alguma bebida, um vinho, alguma coisa. Só que se você está fazendo, ou como até às vezes uma pessoa, às vezes um relacionamento é uma fuga. Então, não é errado fazer essas coisas, só que se você está fazendo isso para fugir, e de quem você está fugindo? Você está fugindo de você. E aí, nenhum tipo de fuga é bom. Então qual é o contrário de fugir? É enfrentar. Enfrente seus medos. Enfrente você mesmo. E se encontrando. E você se enfrenta se encontrando. Na verdade, esse enfrentar parece que é uma coisa assim, você vai ir para uma batalha. Não é uma batalha. Você vai se relacionar. Com você mesmo. Com você mesmo. E aí você vai deixar de ficar fugindo. Né? Você vai fugindo. E comigo acontecia. Eu
eu gostava muito de festa, gostava de dançar, né? Algumas épocas com mais intensidade e outras menos e tal. E só que isso era fuga. Isso era fuga. Então, perdia a direção, né? Perde a direção. Exatamente. Inclusive, tem uma das perguntas aqui que fizeram falando sobre essa questão da fuga, mas assim, a pessoa perguntou sobre a questão dela, o que ela faz para não fugir? Tipo, para não escapar, como que ela consegue lidar, se relacionar com ela mesma? Porque o que eu vejo? Tem pessoas que têm vergonha. Ela tem vergonha de pedir ajuda, então ela fica, como a gente estava comentando, ela fica mentindo para ela mesma, dizendo que está tudo bem. Tem gente que diz que pedir ajuda atrás de uma ajuda profissional, isso é pra gente louca. Isso aí é para quem é louco. Né? Hoje a gente tem muito conhecimento nas redes sociais, né, Clécio? Na rede social, eu gosto particularmente de fazer como você, eu gosto muito de ler. Eu acho que a literatura abre a mente. Quanto mais você conhece, quanto mais você sabe, menos você é enganado. Menos você aceita tudo que os outros falam, não é verdade? Então, falando a respeito de você, da sua experiência e do que você vê, Clécio, em relação a essa fuga. Olha, para mim, na minha forma de enxergar isso, se você quer resolver algo sem precisar fugir, você precisa usar o que eu chamo de princípio da luz. O que é o princípio da luz? Você só tem que trazer luz para onde está escuro. Porque se você está fugindo, muito provavelmente você não sabe nem de que direito que você está fugindo. Então aquele lugar não tem luz suficiente. Aquele lugar não tem a claridade, a clareza suficiente para que você possa realmente entender o que está acontecendo. Então você precisa trazer luz. E como eu trago luz para aquilo? Eu busco entendimento. Quando eu busco entendimento, seja através de uma prática, uma meditação, um profissional, um livro, você traz luz para aquilo. Conversa com alguém que você conhece, que é próximo, né? E aí, às vezes, a pessoa nem vai te falar nada, só que você está falando, qual é a primeira pessoa que você está falando? É para você. E aí, na conversa com a pessoa, surge luz. E você ilumina aquilo que você não estava enxergando. E aí você vai ver, e você vai enxergar aquilo, e você vai falar assim, poxa, nem sei porque eu estava fugindo, não tinha nada aqui. Ou estava fugindo de uma coisa boa. Exatamente. E isso é impressionante como acontece isso, da pessoa ela não ter clareza, ela não sabe nem do que ela está fugindo, como você falou. Porque ela não tem essa clareza, ela não enxerga. E é importante entender que, às vezes, essa coisa que a gente está fugindo, às vezes não é uma coisa boa, às vezes é uma coisa ruim mesmo que aconteceu. Só que eu tenho uma forma de falar sobre essas coisas ruins quando acontecem com a gente, que ela é bem simples e eu posso explicar com esse copo. É assim, as coisas que vão acontecendo, às vezes, ruins com a gente, imagine que ela vai enchendo esse copo. Só que esse copo é a minha vida. E essa água não vai evaporar. Essa água, ela tem que ir para dentro de mim. Eu vou ter que engolir aquilo ali. E às vezes o gosto é meio amargo, né? Só que se eu beber de verdade, vai diminuindo. Então eu preciso beber, eu preciso ter um contato com aquilo de verdade. Só que eu tenho que olhar para aquilo e falar o que é isso que está acontecendo comigo. E eu vou bebendo, e aquilo vai embora. Agora, se você guardar esse copinho aqui, meu amigo, ele vai encher, ele vai transbordar. E vai dar ruim. Vai dar ruim. Então, não vai lá, procure seu copinho, beba. Se você não está conseguindo beber, peça ajuda. Como eu falei, várias formas. Mas você vai tomar o seu copinho e você vai ser uma nova pessoa. Você vai ver a luz. E uma das coisas, e é importante isso que você disse em relação da pessoa, ela realmente procurar ajuda, porque tem gente que se isola. E eu digo que é uma das piores coisas que ela vai fazer com ela mesma é se isolar. Porque se ela se isolar, como que ela vai ter essa claridade? Geralmente quem está num processo de ansiedade, num processo depressivo, o ciclo vicioso lá, né? Você conhece, uma das primeiras coisas que a pessoa faz é se isolar.
O que você tem para falar a respeito disso, Clécio? Eu acredito que o isolamento, que inclusive foi uma das coisas que também aconteceu comigo, o isolamento, ele é uma das, muitas, né? Mas é uma demonstração do ego. O ego da gente, ele é o primeiro a dizer que a resposta é a gente se isolar. Porque aquele isolamento, ele de uma certa forma, parece que faz bem pro ego da gente, sabe? Ah, ninguém me entende, ninguém me ouve, ninguém me compreende, eu sou um incompreendido, aí a nossa vítima, né, entra em ação, né? E aí, o ego, ele parece que vai, sabe, ele vai gostando daquilo. É estranho, parece uma coisa masoquista, sabe? E aí, eu falo que isso aconteceu comigo, e aí eu vou me isolar. Só que, aí que tá, o isolamento, ele é totalmente fora do natural. Não é natural. Alguém dizer pra mim que o natural é se isolar, a gente viu aí quando aconteceu o problema do Covid, da pandemia, o quanto o isolamento fez mal. Exatamente. Por quê? Porque não é o nosso natural. Nós somos seres sociáveis. Nós somos seres humanos. A palavra humana, ela já, quando você fala humana, você já pensa, né? Já denota alguém que, humano com humano, é aquela coisa, né? Exatamente. Então, eu acredito que quando o isolamento, ele é uma coisa que começa a surgir na nossa mente, ele é uma espécie de atitude do ego. Então, o ego é algo também que existe, a gente vai viver com a gente até o resto da nossa vida, mas a gente não é obrigado a deixar o ego da gente dominar as nossas decisões. E a maneira de você lidar com o ego e não ir para não ficar uma pessoa aí, tipo, reclusa, escondida e tal, a maneira é também trazer luz. Então traz luz pro ego. E a maneira tem uma técnica para você trazer luz pro ego, é você fazer perguntas para você. Faz perguntas. Mas por que você quer se isolar? Aí o ego, porque ninguém me entende. Mas por que ninguém me entende? Porque fulano que eu conversei não falou isso, tal. Mas por que você acha que fulano não te entendeu? Entendeu? Começa a fazer perguntas. Você vai ver que a maior parte dos problemas que você tem são problemas que só existem na sua mente. A maior parte desses problemas que levam a gente a se isolar são problemas que existem somente na nossa mente. Quando você trouxer luz, quando você questionar o ego, você vai ver que não é bem isso. Você vai começar a ter pensamentos corretos sobre aquela situação, aquela circunstância. E aí você vai ver que, na verdade, você precisa fazer o contrário. Ao invés de se isolar, você precisa socializar. Isso porque eu sou no meu... Nos seus metaprogramas? Metaprogramas, eu sou fechado, coração fechado, né? Eu sou coração fechado. Então, eu como não sou uma pedra, né, eu trabalho na minha zona de esforço e eu vou buscando me socializar. Porque faz bem mesmo. Faz bem quando você vai de peito aberto. Não adianta ir querer socializar fechado, né? Você tem que abrir o coração. Sim, tem pessoas que têm realmente, como você falou, inclusive nos metaprogramas, tem pessoas que são tarefas, tem pessoas que ele tem a tendência a se isolar. Inclusive, até por esse motivo, no método que eu desenvolvi, Clécio, eu ajudo as pessoas porque tem gente que tem mesmo essa dificuldade de ir até um profissional. Então, a pessoa da casa dela, do conforto dela, tem a oportunidade de ter essa ajuda profissional. Mas é muito importante isso que o Clécio falou, gente, muito importante mesmo, em você olhar para esse ego. Porque, novamente, eu vou repetir, porque a repetição é a mãe da retenção, a sua mente mente para você. Às vezes você está achando que aquilo, essa crença que você tem aí é uma verdade absoluta e não é. Então, obrigada, equipe está aqui me ajudando. A gente está finalizando, gente, a gente está indo para o final aí dessa live, porque eu falei para vocês, o Clécio tem muito conhecimento, se deixar, a gente vai fazer um repeteco. Você aceita, Clécio? Aceita sim. A gente vai fazer esse repeteco aí para o Clécio falar um pouco mais, porque ele tem muito conhecimento. É por isso que toda vez que eu converso com ele, ele me
sempre me fala de livros, tem uns 3, 4 livros aí que eu já li, inclusive o do David Hawkins, eu sempre como David Hawkins. E eu li esse livro, trouxe algumas das informações desse livro para o método também, porque o cara é sensacional, aquele O Poder versus Forças. Uhum. Então, é sensacional. Eu recomendo que vocês leiam, se vocês quiserem. A gente sempre está trocando figurinha. Você me mandou um livro ontem, eu vou ler aquele livro que você me mandou também. Muito bom, você vai gostar. Vai ver, bem bacana. E aí, Clécia, eu quero que você deixe uma dica também. Eu quero que você fale uma técnica. Você falou que ia contar agora no final uma história a seu respeito. Eu quero que você deixe uma técnica aí para o pessoal, assim que o Clécio falar também, vou deixar uma técnica aqui bacana para vocês. Inclusive, que o Clécio já deu uma pincelada aí, olha a inteligência desse cara. Fala aí, Clécio. A técnica que eu vou dar é uma técnica bem prática. Funciona para mim. E eu acredito que vai funcionar para você. Essa técnica, ela vem de um livro que se chama Arte de Fazer Acontecer. É uma técnica que ela chama esqueci o termo em inglês para ela. Mas assim, quando a gente perde o foco e a gente fica preocupado, ansioso, normalmente é porque a gente não tem domínio sobre aquilo que está acontecendo com a gente. Então você precisa aumentar o domínio daquilo que está acontecendo com você. Então a técnica é muito prática. Você vai pegar uma folha dessa 4, você não precisa dela inteira, só precisa de metade dela. E aí, você dobra ela vai ter 4 partes, né? Ali você tem 4 dias. 4 dias que você pode escrever a sua programação para o que você vai fazer. E você divide de manhã, de tarde e à noite, normalmente quando você chegar em casa. E você começa a anotar as coisas importantes que você vai fazendo. E se você, no meio do dia, for vendo que aquilo você não vai fazer mais naquele dia, você pode riscar e mudar para o outro. O que eu estou te dizendo é que quando você tem as coisas que são importantes registradas no meio confiável com você, você vai, segundo esse autor, e isso funcionou comigo, você vai dar um descanso para sua mente. Você vai dizer, enquanto isso só estiver na sua cabeça, vai te atormentar. Mas a hora que você passar pelo papel, você tem ali 4 dias e ele está com você. Não está no celular que pode acabar a bateria, não tá com você, a não ser que você perca a folha, né? Mas se você olhar no meu bolso, eu tenho isso. Então, essa é uma das formas que funciona comigo. E tem a ver com trazer clareza. Coloque as coisas que são importantes em algum lugar e olhe para elas. E você vai ver que você vai ter mais vontade de dar foco para as coisas que você precisa fazer. Você vai ver que aquela coisa que você quer fazer faz tempo e você não faz, você vai fazer. Aquela coisa que você começou a fazer e não terminou, você deixa ela lá. Não fez naquele dia, muda para o outro. E vai lá, até o dia. Você vai ver que você vai conseguir fazer ela. Então, se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai aumentar um pouco a mais aí no seu foco da sua cama. Exatamente. E complementando, inclusive, a dica do Clécio, que foi excelente essa técnica que você falou, porque tudo que a gente documenta se torna mais real. Acrescente esse sistema representacional, ou seja, esses sentidos que você tem quando você for escrever. Sinta, veja, ouça aquilo que você está escrevendo, porque aquilo vai tornar real, vai ser real para você. E aí fica mais fácil de você conseguir cumprir. Faz sentido para você? Faz todo sentido. Ontem eu tive uma conversa com uma pessoa que trabalha junto comigo e eu quis dividir com ela. Essa técnica do papelzinho aí eu uso para várias coisas, tá? Eu tenho um papel de dois lados, né? Uma folha só assim pequenininha, e num lado dela está anotado todas as coisas que eu quero. E atrás delas está escrito a maneira que eu vou me sentir quando eu tiver elas. E eu carrego isso comigo, isso também é uma outra dica. E eu passei para ele, eu falei assim, você tem marcado as coisas que você quer na sua vida? E eu coloquei lá, eu quero ter uma equipe de profissionais maravilhosos ajudando comigo, eu quero viajar o mundo inteiro, viajar pelo menos uma vez por ano com dinheiro para poder comprar as coisas que eu quero. Enfim, e aí eu coloco atrás, como eu vou me sentir? Eu vou me sentir livre, eu vou me sentir realizado. Então, tenha o hábito de colocar, como eu falei, papel representativo. Os sistemas representacionais. Eu não posso falar tanto assim também, mas é isso aí, gente.
E você vai ver que quando você põe foco, você põe luz naquilo que você quer, você tem mais chance de conquistar. Exatamente. E isso que você falou é importante porque se você anota, você sabe a sua meta. Se você sabe a sua meta, você vai saber exatamente como fazer para chegar lá, você vai criar hábitos. E por qual motivo? Porque a gente tem muitos comportamentos às vezes são prejudiciais, hábitos ruins. Inclusive, a gente vai deixar esse tema, esse assunto para um próximo tema. Já está mais que convidado, quero muito fazer novamente uma próxima live com você. A gente podia fazer algo assim, né? Hábitos e disciplina. Hábitos e disciplina, excelente! Alguma coisa a ver. Exatamente. Tem uma relação ali bem forte entre essas duas coisas. Exatamente. Gente, eu quero que vocês coloquem aí nos comentários se vocês têm aí uma dica, se vocês querem falar de algum assunto pertinente. Vocês viram o tanto de conhecimento que o Clécio trouxe hoje, então coloca aí nos comentários pra gente já ter o tema da nossa próxima live, que eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedora, muito proveitosa como foi essa. Eu quero muito agradecer, gratidão mesmo por você ter aceitado esse convite, de fazer essa live comigo. Realmente eu tenho você assim em autoestima, você é uma pessoa de muito conhecimento, que agrega muito. E assim, a gente já teve a oportunidade de fazer alguns treinamentos juntos aí. Então, gratidão, Clécio. Quero agradecer, me sinto muito bem em estar aqui. O ambiente aqui, as companhias, é uma energia boa, eu estou me sentindo bem e eu me sinto muito privilegiado de poder participar desse trabalho que vocês estão desenvolvendo, né, ligado às emoções, e isso é uma coisa muito importante para a vida de muita gente, algo que a gente precisa mesmo, né, de verdade. Eu me senti muito bem, inclusive eu só tenho tantos assuntos e eu consegui falar sobre essas coisas porque eu também estou diante de uma pessoa extremamente assim, com um vasto conhecimento, um excelente profissional, e quando a gente está ao lado de pessoas assim, a gente sobe no nível, né? E entra na conectividade. Gratidão! Sempre a gente está em rapport. Às vezes eu estou conversando um assunto com você já vem falar daquilo que eu estava pensando que eu ia te perguntar. Rapport de alto nível, sintonia aqui, gente. Mas então, muita gratidão mesmo. Gente, estou muito feliz por essa live, muito feliz, gratidão por vocês que estão aí também assistindo, gratidão por estarem aqui até agora, ouvir toda essa live. Só tenho a agradecer a vocês, a nosso Deus, eu acredito em Deus, então eu vou agradecer a Deus por ter nos dado essa excelente noitinha e uma excelente boa noite para vocês e até mais. Até mais.